Aí, agora acho que deu certo. Tinha dado um probleminha técnico aqui, mas agora foi. Vamos lá. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Às vezes a gente fica preocupado com as coisas que estão acontecendo, com aquilo que está ao nosso redor, mas essa parte é a parte que mais deve confortar a gente, essa parte que deve encorajar a gente. A parte dessa música que diz assim, olha: tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. 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 Amém? Ele é bom e Ele jamais vai nos deixar. Jamais Ele vai nos deixar. Antes ainda de compartilhar a palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu vou cantar mais um, tá? Eu não ia cantar nenhuma hoje, aí decidi cantar uma e agora eu quero cantar mais uma. Sem a presença do Espírito Santo, nada é possível na nossa vida.
Coisas superficiais, elas podem até acontecer, coisas superficiais, mas com a presença do Espírito Santo tudo se torna realidade, uma realidade sobrenatural em nós, e Ele é bem-vindo na minha vida e Ele é bem-vindo na sua vida também. Se você sabe, canta comigo aí, tá? Se você sabe, canta comigo. Se você não sabe, ouça e reflita no que a gente vai cantar aqui agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
desejo do nosso coração sermos inundados pela glória de Deus. Eu quero compartilhar agora com você uma palavra. Está no livro de Filipenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Quero compartilhar essa palavra contigo e eu creio que essa palavra ela é de extrema importância para nós hoje. Ela é uma palavra que ela vem nos ensinar sobre um verdadeiro procedimento de alguém que teme a Deus, e não tratando-se apenas de uma pessoa, que nós vamos usar como referência aqui, que é o apóstolo Paulo, mas de uma igreja, de um povo reunido em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler até o versículo 26. É uma leitura um pouco extensa, mas eu quero me ater a esse texto hoje, por isso nós vamos fazer essa leitura. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado de Cristo, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo, Jesus transborde por minha causa. Muito bem. Como eu disse, essa leitura é uma leitura um pouco extensa, né?
Mas ela vem falar de um momento muito importante na vida do apóstolo Paulo, um momento muito importante na vida da igreja, dos irmãos que estavam em Filipos, né, a igreja que estava nascendo em Filipos. E ela vem falar de uma realidade que, na verdade, deixa a gente até um pouco confuso. O apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, quando ele escreveu essa carta. Ele estava preso em Roma e da cadeia ele escreveu essa carta para os irmãos de Filipe. E é interessante porque são 26 versículos que eu li aqui, mas que traz uma profundidade muito grande no que diz respeito às convicções que cada um de nós carregamos. Mas neste momento a carta se refere ao apóstolo Paulo e às convicções que ele tinha. Aquilo que ele acreditava. O apóstolo Paulo estava preso por estar pregando o evangelho. E nesse momento que ele estava na cadeia, ele escreve essa carta para os irmãos de alguma forma agradecendo e falando da alegria que ele tem no coração dele em relação aos irmãos. Ele menciona que em todas as suas orações ele agradece a Deus pela vida dos irmãos. Esse agradece a Deus nas orações entra para mim não apenas como uma gratidão, mas como uma intercessão de Paulo pela vida dos irmãos que estavam em Filipos. Porque ele fala que os irmãos participaram com ele no sofrimento dele. Ou seja, a alegria de Paulo está porque esses irmãos vivem um evangelho autêntico. Ele usa a palavra sinceridade. Na Almeida, revista e corrigida, ele fala com integridade e sinceridade. E é interessante a palavra sinceridade, a origem da palavra sinceridade. No mundo antigo, né, os comerciantes, os mercadores, eles trabalhavam com peças que naquela época elas eram muito valiosas. Peças construídas de cerâmica que eram muito valiosas. Mas existiam os bons mercadores e os mercadores desonestos. Os desonestos, eles pegavam esses vasos, essas peças que eram feitas de barro, que tinham rachaduras, e eles pegavam e preenchiam com cera essas rachaduras antes de esmaltá-la, antes de pintá-la. E quando eles iam vender essas peças, eles queriam vender elas ao preço de uma peça que era íntegra, que era feita de forma correta. Então, o comprador, para não ser enganado, ele pegava essa peça e ia para o lado de fora da tenda ou do local que ele estava comercializando aquilo ali, comprando, e ele colocava contra o sol para verificar se havia alguma rachadura que a cera ia denunciar. E quando ele percebia que aquela peça não tinha nenhuma rachadura, que era uma peça perfeita, ele escrevia no fundo dessa peça, sine cera, que era sem cera. E aí surge a palavra sincero, ou seja, alguma coisa que era íntegra, que não tinha um rastro de desonestidade. Então essas peças eram vendidas por um valor muito alto, e aquelas peças que tinham cera, que eram peças rachadas, que tinham sido preenchidas com cera, então elas eram descartadas, porque o valor dela era muito inferior. Ok, o apóstolo Paulo usa né, esse termo sincero para dizer que os irmãos estavam vivendo de uma forma digna e íntegra. Ou seja, o evangelho ele não é refletido através daquilo que simplesmente as pessoas falam, mas principalmente em cima daquilo que elas vivem. E aí você vê alguém usando esse termo e escrevendo uma carta de dentro de um presídio, de dentro de uma cadeia, e dizendo que o coração dele estava alegre, porque todos sabiam, desde a guarda real, e ele está falando dos guardas romanos, ele está falando da família real, ele está falando de todos aqueles que de alguma forma sabiam que ele estava preso, que ele estava preso por causa do evangelho. E aquilo alegrava o coração dele. Mas é interessante que ele menciona o fato de ele estar indeciso se ele morreria ou se ele viveria. E ele coloca essa situação de uma forma que realmente deixa a gente em conflito. Ele diz o seguinte: o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Se ele morrer, ele está dizendo, se eu morrer, para mim é muito mais vantajoso do que viver. Mas vai ser necessário que eu viva mais um pouco para afirmar um pouco mais a fé de vocês e para que a alegria de vocês em Cristo aumente, resulte, ou seja, na minha vida e naquilo que eu vou ensiná-los. O apóstolo Paulo ele chega num momento determinante da vida dele, aonde ele
de alguma forma está em dúvida se ele quer morrer ou se ele quer viver, porque viver para ele é lucro. E veja só o dilema. Hoje, atualmente, nós estamos vivendo um tempo onde está meio que estabelecido o caos, né? Ou seja, a economia está ruim, as empresas estão demitindo, você que está me assistindo aí, talvez, ou você foi demitido, ou foi reduzido a sua carga, a sua jornada de trabalho, e obviamente o seu salário também foi, se não foi, vai ser reduzido. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão entrando assim, tá todo mundo muito maluco, muito desesperado. Esse Covid, essa doença que apareceu aí, esse vírus que apareceu aí, para muitos está sendo um motivo de pânico, né, de desespero. E eu digo para você o seguinte: o máximo que vai acontecer com você, parece ironia, mas eu não quero que você interprete dessa forma, mas o máximo que vai acontecer é que você morra, é que eu morra. E aqui entra o dilema: ninguém quer morrer. Essa confusão toda é porque ninguém quer morrer. Essa confusão toda é porque todo mundo quer viver mais. Eu não quero morrer agora e por isso eu não vou trabalhar, por isso hashtag fica em casa, né? Por isso você vê. E aí, é claro que aqui no Brasil, particularmente, saiu da esfera do cuidado com a saúde, virou uma briga política e chega a dar nojo, né? Mas o fato é que ninguém quer morrer. E o maior desespero é esse. E aqui, em contrapartida da nossa realidade hoje no Brasil, nós vemos o apóstolo Paulo falando que morrer para ele seria lucro. E o que motiva o apóstolo Paulo a dizer isso? O que motiva ele a dizer: eu estou em dúvida, eu não sei o que eu escolho, eu não sei se eu escolho morrer ou viver. Eu quero morrer, mas compensa mais eu viver nesse momento, porque vocês precisam crescer mais e eu tenho que novamente ter um encontro com vocês. Enfim, ele tinha as razões dele, mas ele estava muito certo daquilo que aguardava ele após essa vida. E essa fica a minha pergunta. Aliás, é em cima disso que eu faço uma pergunta para você. Quais são as razões que você tem para viver e quais são as razões que você tem para morrer? Eu quero que você preste atenção nisso. Aquele que tem a sua fé e a sua convicção em Jesus Cristo, de verdade, não teme a morte. Não teme a morte. O morrer é lucro, porque a gente sabe que após a vida aqui na Terra, a vida com Cristo é muito melhor, é incomparavelmente melhor. A Bíblia fala sobre o que nos espera depois dessa vida. E isso deve ser uma preocupação, de certa forma, para que a gente viva de forma íntegra, indo ao encontro daquilo que nos espera além dessa vida. Veja só, o apóstolo Paulo ele fala que estava muito alegre porque o Evangelho de Cristo estava sendo pregado. A preocupação dele não é se ele estava na cadeia ou não. Até mesmo no texto, ele menciona pessoas que estavam pregando o Evangelho por inveja, por ciúme, pessoas que estavam realmente... deixa eu explicar para você o que é essa inveja e esse ciúme. Era um grupo de pessoas que estavam com inveja do poder que havia sobre a vida do apóstolo Paulo. Eles invejavam a presença do Espírito Santo e o poder de Deus sobre a vida do apóstolo. E eles começam a pregar o Evangelho dizendo: olha, você está preso e nós estamos livres, nós estamos pregando e estamos ganhando pessoas. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, que importa isso? Isso para mim não importa. Importa que o Evangelho seja pregado. Importa é que Cristo seja conhecido. Importa é que aquilo que ele cria estava sendo propagado. E a razão pela qual Paulo estava vivo, que era fazer a propagação do Evangelho, isso estava acontecendo de forma ainda mais rápida e mais acelerada, motivada pela prisão dele. E a minha pergunta e aquelas pessoas que estavam recebendo essa carta? Sabia que ele estava preso? Sabia que ele estava lá em Roma e que ele corria risco de vida? Que ele, o apóstolo Paulo, gerava muita esperança para eles, porque Paulo, ele foi, assim, depois de Jesus, a pessoa mais importante nos evangelhos. Talvez muitas pessoas não se atentem para isso, mas por causa do apóstolo Paulo, doutrinas de muitas igrejas que você conhece hoje foram formadas. Muitas igrejas, a base do evangelho que você e eu conhecemos veio através da revelação de Jesus Cristo para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vem depois de Jesus, aproximadamente 70 anos depois de Jesus.
é que a história de Paulo começa a ter efetividade. Então você vê que eram tempos distintos, ele não viveu com Jesus, ele não seguiu Jesus, ele não aprendeu com Jesus, enquanto Jesus ainda estava antes dele ressuscitar. Ele foi ensinado depois, ele foi ensinado pelo próprio Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ele tem uma importância muito grande, muito relevante. E aí você vê um povo recebendo uma carta dele dizendo assim, olha, talvez eu vá morrer por esses dias. Se eu morrer, para mim é lucro. Se eu não morrer, eu vou ensinar mais um pouco e eu vou fazer com que vocês cresçam e exultem um pouco mais de alegria em Cristo Jesus por causa da minha vida. Mas essas pessoas que estavam recebendo essa carta, que eram os filipenses, a conduta deles é elogiada por Paulo. Paulo elogia a conduta deles. E isso faz com que a minha atenção se desprenda um pouco do apóstolo Paulo e vá para esses irmãos. Porque exigente como Paulo era, criterioso como Paulo era, convicto como ele era convicto, ele tinha certeza daquilo que ele falava, daquilo que ele ensinava. Convicto como era, de certa forma, severo ele era. E ele vai e faz elogios, dizendo que o coração dele se alegrava. Todas as vezes que ele lembrava desses irmãos, é porque essa igreja tinha uma postura correta, tinha uma postura firme. Essa igreja tinha fé, essa igreja anunciava o verdadeiro evangelho. Essa igreja não vivia de falsidade ou de aparência, ela era verdadeira e vivia de forma que agradava o coração do Senhor. Isso me faz pensar na igreja de hoje. Como que a igreja de hoje está reagindo com essa crise que o mundo aí fora está vivendo? E eu falo do mundo aí fora porque eu sou uma pessoa que decidi não viver essa crise. Essa semana ainda eu ouvi uma palavra e ouvi algumas coisas que falaram muito forte comigo. Como filho de Deus, querido, eu não dependo da política, eu não dependo da saúde pública. Entenda, não é arrogância da minha parte. Obviamente que se eu ficar doente eu vou procurar um médico. Mas a minha fé e a minha esperança não pode estar pautada no SUS, não pode estar pautada no nosso presidente. Ele, por mais que ele possa ter boas intenções, no íntimo do coração, quem o conhece é só Deus, mas a nossa fé e a nossa esperança não podem estar pautadas nessas coisas. Nós temos que confiar e acreditar em Deus e na Sua palavra. É isso que norteia os nossos passos. E eu decidi não viver essa crise. Eu, com a minha família, decidimos não viver essa crise, não viver essa bagunça, não viver essa falta de esperança, esse desespero. Nós decidimos viver aquilo que o Evangelho nos ensina. E Jesus diz que nele eu sou mais que vencedor. Se você ler Gálatas, se você ler Efésios, você vai ver diversas afirmações do próprio apóstolo Paulo, mesmo encontrando-se, veja só o dilema, ele estava preso, dizendo que estava feliz, porque o propósito pelo qual ele havia sido escolhido por Jesus estava sendo cumprido. Eu e você não podemos ser abalados pelas informações e pelas situações que nos rodeiam. A nossa fé, ela deve estar ela deve estar firmada em Jesus e não ser abalada com qualquer vento, com qualquer barulho. Sabe, hoje, infelizmente, nós temos até líderes e pastores que estão entrando na onda deste mundo e caindo em desesperança. Imagina você, o apóstolo Paulo estava preso. Eu não sei se você que está me ouvindo aí já esteve preso. Eu, graças a Deus, nunca fui preso. Graças a Deus. Mas eu já conversei com muitas pessoas que foram presas e elas disseram e relataram que não é legal, não é nada legal você estar preso. Não é confortável, não é agradável, não é gostoso, não é prazeroso. Então você que já esteve preso, você pode dizer isso e saber disso, né? Mas ele estava preso, ele estava numa situação que não era nada favorável. Mas havia alegria, havia júbilo, havia louvor no coração e nos lábios do apóstolo Paulo. Por que que havia alegria e júbilo e gozo? Porque ele não olhava para as circunstâncias, ele olhava para a palavra de Deus a respeito dele e da vida dele, para as promessas de Jesus Cristo, para aquilo que haveria de acontecer na vida dele no futuro. Então eu quero dizer para você, tenha fé, tenha esperança, não se abale com as coisas ao seu redor. Mas fundamente a tua fé na palavra, creia na palavra, creia em Jesus, creia no Evangelho, leia a Bíblia e se alimente dela.
Sabe, os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo, os discípulos do apóstolo Paulo, foram pessoas que viveram em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de matança. Hoje, até a minha esposa estava comentando comigo, e ela disse assim, se fecharem as igrejas, o povo cristão, a igreja, ela não vai parar. E realmente, se fecharem os templos, se surgir uma ordem dizendo assim, fechem todos os templos, fechem todas as igrejas, porque igreja somos você e eu reunidos como uma assembleia. Se fecharem as igrejas físicas, aquelas 4 paredes, a igreja vai avançar ainda mais. Nós temos visto hoje muitas e muitas lives, ou seja, a palavra ela está alcançando muito mais. Por quê? Porque nós fomos obrigados a recorrer a um recurso, como eu estou fazendo nesse momento. Essa palavra que eu estou ministrando, eu não sei até onde ela vai chegar. Ou seja, quanto mais tentam parar a igreja, mais ela cresce, mais ela avança. E quando ela avança, a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, se nós chegamos em algum lugar e essa porta está fechada, a gente arromba ela e entra e saqueia tudo aquilo que pertence a Deus. Então você que está me ouvindo, sabe, fortaleça-se na sua fé. Presta atenção, você ministro, não seja um covarde. Você ministro da palavra, não seja um covarde, mas se levante com coragem, com determinação. Creia naquilo que você sempre declarou e professou. Se você está errado diante de Deus, conserte a sua vida. Sabe, se você está errado, se você tem sido negligente, conserte a sua vida. Se fortaleça, revigore a sua fé, renove-se na sua fé. Mas não fique parado. Não fique parado, não se acovarde diante das situações. Sabe, se você tem chamado para orar pelas pessoas, para interceder pelas pessoas, faça isso. Se você tem sido chamado para ministrar sobre vidas, cura, libertação, faça isso. Se você tem chamado para louvar e para adorar a Deus, faça isso. Sabe, não se detenha, não se detenha. Paulo estava preso. Será que você está preso? Talvez você está preso na sua casa, mas você tem um aparelho aí que pode te conectar com o mundo inteiro. Então não seja covarde, sabe? Não seja covarde, se levante, sabe? Se fortaleça, ore, leia a Bíblia, deixe com que o Espírito Santo haja através da sua vida para que muitos sejam alcançados. Sabe? Não gere e não deixe a sua expectativa fundamentada na política, no governo, nesse auxílio emergencial. Sabe, não é isso, querido. Deus quer que você dependa dele. O momento que nós estamos vivendo não é para que você entre em desespero, entre em pânico e se afrouxe na sua fé. O momento que nós estamos vivendo é para que você se fortaleça, é para que você se levante, é para que você se encoraje, é para que você fale do amor de Deus, da palavra dele, anuncie a mensagem dele aonde for, aonde quer que seja, com quem quer que seja. Sabe, não seja covarde quando você for impelido pelo Espírito para levar a palavra dele, levar a mensagem dele. Sabe, querido, faça isso, aceite o desafio, não se acovarde. Porque o teu galardão não é para essa vida. E esse momento que nós estamos vivendo, presta atenção, esse momento que nós estamos vivendo enquanto nação, não é para que você se acovarde, se tranque dentro de casa e aquilo que Deus projetou para a sua vida morra. Pelo contrário, Ele está usando esses dias para potencializar aquilo que Ele tem determinado sobre a vida de alguns. Então que você seja um desses que se levante para fazer a diferença na nossa nação. Sabe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que você tenha consciência. De novo, leia a Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé, a nossa regra de prática. O que nós pensamos, o que nós vivemos, precisa estar pautado na palavra, porque assim nós seremos vitoriosos. O apóstolo Paulo fala nesse termo sinceridade de coração. É interessante porque coração, na maioria do texto bíblico, ele é considerado como a sede das emoções. E por que vem essa linguagem? É claro que cientificamente nós sabemos que tanto as emoções quanto o pensar, tudo aquilo está conectado com o nosso cérebro, cientificamente. Mas a Bíblia aponta ao nosso coração, ela diz com convicção de coração.
Eu já ministrei há algum tempo a respeito disso. O que é o coração na linguagem bíblica? Por exemplo, quando você sente uma convicção de fazer algo, parece hilário, mas eu nunca vi dizendo assim, olha, eu senti uma convicção na minha cabeça. Você não diz isso, você fala, eu senti uma convicção no coração. Quando você recebe uma notícia muito forte, você leva a mão aonde? No seu coração. O coração como sede das emoções. Sabe, deixe que o Espírito Santo habite o seu coração para que as suas decisões sejam pautadas na verdade, na inspiração do Espírito e na palavra de Deus. Sabe, conheça a Bíblia, conheça você mesmo, porque é onde a tua limitação te para, começa o agir de Deus para que você viva o sobrenatural dele. E ser feliz no momento de prisão, ser feliz no momento onde a sua vida está ameaçada, você está entre a vida e a morte, e você ser feliz e demonstrar isso e ao mesmo tempo instruir um povo que está carente de aprender, está carente da palavra, é só para aqueles que realmente têm convicção no seu coração de que foram escolhidos para algo sobrenatural. Não deixe abalar a sua fé, não deixe abalar a sua esperança e nem a sua certeza, mas fique firme, permaneça firme e você vai prevalecer sobre toda e qualquer circunstância. Se você estava esperando algo sobrenatural de Deus para você acordar, pois bem, está aqui. Esse é o momento de você mudar a sua postura, de você se posicionar em Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que foi escolhido para fazer a diferença nesse tempo. Não é amanhã e não foi ontem, mas hoje, aonde muitos estão sem esperança, você que foi escolhido para levar a esperança, haja, né, e faça algo diferente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero agradecer a Deus, né, por você que esteve um tempinho aqui com a gente, né, você que ainda vai ouvir essa palavra, eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Se você puder, feche os teus olhos aí onde você está e nós vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que parou, Pai, alguns minutos para ouvir essa palavra. Eu sei que o Senhor, Pai, é aquele que toca os corações, o Senhor é aquele que ministra, o Senhor é aquele, Pai, que faz o impossível acontecer. Até onde nós conseguimos chegar com a nossa força, Pai, e paramos. É dali para frente que nós vamos agir no poder do Teu Espírito. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê convicção. Assim como o apóstolo Paulo, Pai, era um homem cheio de convicções, um homem cheio de certezas, um homem que não se abalava por nenhuma situação. Que nós também possamos ser assim. Pessoas firmes, convictas, pessoas, Pai, que se desviam do mal, que vivem uma vida de sinceridade e integridade diante do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça cada vida, cada homem e mulher que está ouvindo essa palavra e que sabe, Pai, que o Senhor conta com eles para algo. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa, Pai, edificar e fazer com que os Teus planos e a Tua obra aconteça na vida de todos eles. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, querido. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu espero que essa palavra possa ter fortalecido a sua fé. Eu espero que essa palavra possa ter tirado você de um estado, muitas vezes, de inércia, aonde nós parece que olhamos para um lado, olhamos para o outro e não sabemos o que fazer e nem para onde ir. Pois bem, a Bíblia, ela está ao alcance de todos. Leia ela e se fortaleça nela. Que o Senhor possa te despertar nesse tempo e que você seja um marco na vida de muitos, tá? Deus abençoe poderosamente. Eu quero agradecer aqui, eu vi que várias pessoas entraram, várias pessoas participaram, eu quero mandar um abraço para vocês que estão aí, os meus amigos, familiares, parentes, todos vocês, muito obrigado. E eu vou cantar de novo, eu vou cantar para encerrar esse momento aqui muito especial, e eu quero dizer, querido, que você se firme mesmo em Deus, sabe? Não corra para qualquer outro lado ou pegue qualquer outro caminho que não seja o Senhor, tá? Um grande abraço aí no seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. E eu quero cantar a mesma música que eu cantei no início,
Rei do meu coração, sabe? Ele precisa ser o nosso rei. Ele tem que ser o rei do nosso coração. Se nós fazemos parte de um reino, e nós fazemos parte desse reino, tá? Que ele seja o seu rei. O rei é aquele que governa. Dá um pouquinho de água para mim, por favor. O rei é aquele que governa. O rei é aquele que estabelece o seu governo na nossa vida, no nosso coração, para os nossos caminhos. Então, que você seja feliz e vamos cantar essa canção. Se você souber, cante aí comigo. Se você não souber, né, você pode estar simplesmente acompanhando. Tá? Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom. Ouça isso aqui agora, ó. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, amém? Deus é bom, Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Acredite nisso. Não seja só uma frase, mas que seja uma verdade na sua vida. Acredite na bondade de Deus
Creia na bondade de Deus. Submeta-se a Deus. Arrependa-se, ore, confesse. E Deus ele vai se levantar sobre a sua vida. Ele vai te fortalecer. Ele vai substituir essa tristeza que você está sentindo aí. Sabe aquela incerteza, aquela insegurança? Pois bem, Ele vai tirar tudo isso e vai botar uma alegria verdadeira dentro de você. Porque quem ama a Deus, quem teme a Deus e vive segundo a vontade dEle, não sabe o que é tristeza, querido. Não sabe o que é desespero. Quem ama a Deus, quem se submete a Deus, só desfruta das riquezas do reino eterno. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, beijo no coração de todos, né? Que Deus te encha, que Deus te ilumine, né? Que Deus te guarde. Mais uma vez, muito obrigado. Estou vendo aqui várias mensagens, né? E o Anderson tá aí, apareceu sempre engraçadinho, né, Anderson? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Te amo muito, viu? Muita saudade de todos vocês. Um grande abraço no coração e que Deus abençoe. Fiquem na paz.